Olá, pessoal do sétimo ano. Dando continuidade a seus estudos e melhorando seu aprendizado, vamos aprimorar a seguinte habilidade em matemática: resolver problemas que envolvam as quatro operações básicas entre números inteiros: a adição, subtração, multiplicação e divisão. Após assistir à videoaula do professor Marcelo Salvador, faça a lista de exercícios que está no blog da escola. Boa aula! Sou Marcelo Salvador, professor de matemática, e irei transmitir a vocês alguns conteúdos de sétimo ano. Vamos lá? O primeiro tópico são os números positivos e negativos. Bom, vejamos algumas situações de números positivos e negativos. O saldo bancário de uma pessoa é devedor de R$ 56,33. Outra situação, a altura do Morro do Corcovado é de 710 metros. A seguinte, a temperatura foi de menos 1 grau no inverno. Vejamos mais algumas situações de números positivos e negativos. O saldo de gols de um time é de menos 5 gols. No shopping, uma pessoa estacionou seu carro no andar menos 1. E o submarino está a 200 metros de profundidade. Foram algumas situações que vimos números positivos e números negativos. Mas agora, vamos ver situações básicas de saldo bancário. Vejamos o saldo bancário. João possuía R$ 500 na conta bancária e precisou fazer um pagamento de R$ 200. Qual o saldo do João após esse pagamento? Percebe-se que o pagamento de R$ 200 é menor do que o saldo que ele possui em conta corrente. Então, o valor do pagamento podemos calcular da seguinte maneira: 500 menos 200 vai ser R$ 300. Vejamos outra situação. Maria estava com R$ 700 na conta e pagou um aluguel de 850. Como ficou o saldo de Maria após o pagamento? Ora, você pode perceber que o pagamento é maior do que o saldo que ela possui em conta corrente. E agora, como representar isso na matemática 700 menos 850? Ora, para isso, para fazer o pagamento, ela vai ficar devendo R$ 150. E como representar isso, um saldo devedor? Então, utilizamos o sinal de negativo, ou seja, de menos R$ 150. Bom, para resumir saldo bancário, vejamos um extrato. Neste caso, vocês percebam que tem débito e crédito. Ao falar débito, nós vamos diminuir. Ao falar crédito, nós vamos somar. Existem dois valores que estão sendo sinalizados aí. No dia 5 de janeiro, menos 150. No dia 24 de janeiro, 750. Vejamos então, ao falar saldo devedor, eu uso a notação de números negativos. Ao falar com dinheiro, é porque está sobrando um dinheirinho, né? Então eu uso a notação de número positivo. Então observe bem, menos 150 significa saldo negativo de R$ 150. 750 significa saldo positivo de R$ 750. Vamos adiante? Outra situação, a temperatura. A cidade do Rio de Janeiro estava com temperatura de 30 graus. Neste mesmo dia, na Holanda, a temperatura era de menos 10 graus. Observe o desenho ao lado que justifica a temperatura. No primeiro termômetro, menos 10 graus. No segundo, 30 graus. Ora, quando eu falo 30 graus, é uma temperatura positiva. Está calor, né? Então, uma temperatura positiva significa dizer que está 30 graus acima de zero. Quando eu falo menos 10 graus, é uma temperatura negativa. Então, quer dizer que está 10 graus abaixo de zero. Então, resumindo temperatura, quando eu falo número positivo, está acima de zero. E quando eu falo número negativo, está abaixo de zero. Bom, outra situação de números positivos e negativos é o saldo de gols. Veja a seguinte tabela. Temos 4 times, A, B, C e D. Na primeira coluna nos mostra os gols feitos. Na segunda, os gols sofridos. E na terceira, nós vamos aprender a calcular o saldo de gols. Não é necessário que você saiba jogar muito bem futebol para calcular o saldo de gols. Então vamos lá. O saldo de gols nada mais, nada menos que a diferença entre os gols feitos e os gols sofridos. Vamos observar a nossa tabela? O time A fez 15 gols e levou 14. Está sobrando gols para a torcida, então ele está com saldo positivo de 1 gol. O time B
fez 23 gols, mas, em compensação, ele levou 25 gols. Significa que ele está devendo 2 gols para a torcida, ou seja, menos 2. O time C fez 18 gols, porém levou 18 gols, ou seja, não está sobrando, nem está devendo nada de gols para a torcida. Ele vai ficar com 0 gols. E o time D possui 21 gols e sofreu 24. Esse está devendo, não está? Está devendo 3 gols à torcida e nós vamos representar com menos 3 gols. Ora, vejamos as seguintes perguntas. A letra A. Qual time que possui mais gols? Veja apenas a coluna de gols feitos. Qual é o maior número? Neste caso é 23. Então o time de maior número de gols é o time B. Ora, a pergunta B. Qual time com menos gols? Também continuando na coluna de gols feitos. O time que fez menos gols é o time A, com 15 gols. Observando a tabela dada, nós vamos para a terceira situação. A pergunta é, qual time que obteve maior saldo de gols? Agora, nós não vamos olhar para a coluna de gols feitos, e sim para a coluna de saldo de gols. O time que possui maior número de saldo de gols é o time A, que tem 1 gol. E o time que possui o menor número de gols, ou melhor, o menor saldo de gols, é o time D, que tem menos 3 gols. Finalizando o saldo de gols, percebe-se que nem sempre o time que faz mais gols é o que possui o melhor saldo de gols. Vamos adiante? Outra situação, agora com altitude e profundidade. Vamos lá? João estava numa pedra a uma altura de 10 metros, observando o mergulhador. Sabe-se que esse estava a 6 metros de profundidade. Observe o desenho que vai nos facilitar muito. Quando eu falo 6 metros abaixo do nível do mar, matematicamente estamos falando que o mergulhador está a menos 6 metros. Quando eu falo que João está 10 metros acima do nível do mar, matematicamente a gente fala que João está a mais 10 metros de altura. Bom, quando falamos altitude e profundidade, falamos números positivos, está acima do nível do mar. Quando falamos números negativos, está abaixo do nível do mar. Vamos representar agora os números positivos e negativos na reta numérica. Vejamos. Trabalhamos no 6º ano com os números naturais. Começamos pelo 0, que é chamado de origem, onde inicia os números. À direita de 0, colocamos o número 1, 2, 3, os números positivos. Mas e agora, como vamos representar os números negativos? Colocamos à esquerda de 0, menos 1, menos 2, menos 3. Bom, para resumir, à direita de 0 são os números positivos e à esquerda de 0 são os números negativos. O 0, como eu havia falado, é a origem, onde inicia a reta. Então, neste caso, o 0 nem é positivo e nem é negativo. Bom, depois de trabalharmos com a reta numérica, uma das aplicações é a linha do tempo, com as datas de nascimento e falecimento de filósofos. Vamos lá? O filósofo matemático Tales de Mileto nasceu em 625 AC. AC significa antes de Cristo. O matemático Ptolomeu nasceu no ano 90 DC. DC é depois de Cristo. Quando eu falo antes de Cristo e depois de Cristo, significa antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Como representar matematicamente uma data antes de Cristo e depois de Cristo? Vamos aproveitar a reta numérica para isso? Vamos lá. Vamos ver na reta? Então, quando eu falo 0, é a origem, é o nascimento de Cristo. Quando eu falo Ptolomeu nasceu em 90 depois de Cristo, é positivo, mais 90. E quando eu falo que Tales de Mileto nasceu 625 antes de Cristo, a gente utiliza número negativo, então vai ser à esquerda de 0. Bom, vamos resumir esses números positivos e negativos na linha do tempo? Ao falar número positivo, significa que vai ser após o nascimento de Cristo. Ao falar o número negativo, significa que vai ser antes do nascimento de Cristo. Depois de nós trabalharmos com a linha do tempo de números positivos e negativos, agora vamos fixar os conteúdos apresentados nessa aula, com algumas atividades. Vamos na primeira? A primeira atividade nos diz: Lúcia tinha um saldo devedor de R$ 250 e pagou uma conta de 120. Como ficou seu saldo após o pagamento?
Ora, Lúcia já estava devendo R$ 250 e ainda teve que pagar R$ 120. Ora, a dívida dela está aumentando, não está? Então, como representar isso matematicamente? Menos 250 menos 120. Se a dívida está aumentando, o que nós vamos calcular? Menos 250 com menos 120 será menos 370. O saldo será de menos R$ 370. A segunda atividade que temos é a seguinte. Isa utilizou uma reta para representar a distância entre algumas cidades. Percebe-se que a origem nós partimos do ponto C. Os pontos que estão à direita, sabemos que são positivos, 216 quilômetros e 650 quilômetros. E o ponto que está à esquerda, no esquema da Isa, é menos 288 quilômetros e menos 506 quilômetros. Bom, vamos a algumas perguntas? Como eu havia falado, tomando como origem a cidade C, qual a distância entre as cidades D e E? Ora, D, 216 quilômetros. E, 650 quilômetros. Para calcular a distância entre essas duas cidades, basta subtrair 650 menos 216. Então, achamos 434 quilômetros a distância entre as cidades D e a cidade E. Vejamos a letra B. Qual seria a distância entre as cidades A e a cidade B? Elas estão à esquerda da origem, do ponto C. Uma está a menos 506 e a outra está a menos 288. Para acharmos a distância entre essas duas cidades, basta subtrair 506 menos 288 e vamos achar 218 quilômetros a distância entre a cidade A e a cidade B. Bom, a letra C pede a distância entre a cidade B e D. Repare agora que B está negativo e D está positivo. Ambos estão em lados completamente diferentes. Para calcularmos a distância de B até D, devemos fazer de B até a origem possui 288 quilômetros. Da origem até D possui 216 quilômetros. Para nós descobrirmos a distância entre essas duas cidades, basta somar esses dois valores, 216 mais 288, então a distância entre B e D será de 504 quilômetros. Bom, a terceira atividade nos diz: quantos anos viveu o filósofo que nasceu em 325 a.C. e morreu em 250 a.C.? Lembrando, quando falamos em linha do tempo, a melhor representação é geométrica, a reta numérica. Então, vamos nós. Colocamos o zero como origem, o nascimento de Cristo. Ao falar em 325 a.C., estamos falando em números negativos. Então, vão estar à esquerda de zero, menos 325. Ao falar 250 a.C., também estamos falando em números negativos. Porém, ele está entre menos 325 e a origem, o zero. Para calcularmos em quanto tempo ele viveu, temos que subtrair 250 de 325. Então, esse filósofo viveu 75 anos. Outro filósofo nasceu em 40 a.C. e morreu 24 depois de Cristo. A reta numérica nos facilita muito para resolver esse tipo de problema de linha do tempo. Então, vamos lá. Quando eu falo zero, significa a origem, o nascimento de Cristo. Quando eu falo 40 a.C., é o número negativo, menos 40, está à esquerda de zero. Quando eu falo 24 depois de Cristo, é um número positivo, 24, está à direita de zero. Então, para calcular quantos anos esse filósofo viveu, fazemos a seguinte conta. De menos 40 até zero, 40 anos. De 0 a 24, 24 anos. Então, um total de 64 anos.